Olá, boa tarde, meus queridos. Hoje eu tô aqui para uma live com a queridíssima Andréia Emboaba, que é consteladora familiar, terapeuta integrativa, e é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão bacana, astrologia e constelação familiar. A gente vai falar sobre as correlações existentes entre esses saberes que são tão interessantes. A Andréia tem uma história de vida incrível e eu vou já logo aqui chamá-la para ela participar aqui, a brilhantar aqui a live. Deixa eu encontrar a Andréia. Deixa eu ver aqui. Andréia, querida, peça para solicite aqui a sua, para você entrar aqui, tá bom? Obrigada pessoal que está aqui, Leandra, Manuela. Estou aguardando aqui a Andréia me solicitar para entrar. Cadê você, Andréia? Um super prazer estar aqui, gente. Tô aqui. Não tô te encontrando aqui, Andréia. Por favor, me solicite para entrar aqui, tá bom, querida? Então Andréia, cadê você, minha querida? Aqui, amada. Vamos lá. Encontrei. Um prazer estar aqui. Vocês vão adorar conhecer a Andréia, o trabalho dela. Oi, amada, tudo Olá, bem? tudo, e você? Tudo ótimo. Olha, eu estava aqui antes de você entrar, falando um pouco de você, do seu trabalho incrível, que eu, gente, tive o prazer de conhecer e super indico o trabalho da André. Como eu falei para vocês, ela tem uma história de vida incrível, né, que é muito inspiradora para todos nós. E a gente está aqui hoje, né, André, para fazer uma correlação entre a astrologia e a constelação, né? A gente não é só o nome, né? Para as pessoas que não conhecem, às vezes acham que o fato de se chamar constelação tem uma relação assim, né? Mas não é nesse sentido, na verdade são Não, alguns fatores dentro da astrologia, dentro do mapa astral, que super tem a ver com a constelação, né? Que tem a ver com a nossa ancestralidade, com as origens. E antes de tudo, minha querida, muito obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui e quero que você conte aí sobre a tua trajetória para inspirar aqui o pessoal que está nos assistindo. Bem-vinda, amada. gratidão, Isabel. É uma honra mesmo estar aqui, né? Eu sou uma grande admiradora sua, do seu trabalho. Então, realmente é um privilégio estar aqui numa live com você. Bom, falando um pouquinho, né, dessa trajetória, eu vim do mundo corporativo, mas e fiz essa trajetória, né, do mundo corporativo para o mundo terapêutico. Mas começando aí, que eu sei onde você quer chegar, né, eu vim de uma vida bem desafiadora, né, de uma vida de muitos altos e baixos, até o ponto de passar fome mesmo na minha vida em algumas fases aí desse caminho, né? Eu fui a ovelhinha negra da família, sabe? Aquela rebelde, né, que vai embora de casa porque tinha muito problema, que considerava problemas dentro de casa. E fui atrás da minha vida e tive muitos desafios mesmo nesse decorrer. Eu tenho um e-book que fala como a constelação mudou a minha vida, que traz um pouquinho dessa história. E nessa história, né, eu sempre fiquei numa busca de preencher algo dentro de mim que eu não sabia exatamente o que era, né? Então a gente vai atrás de uma religião, a gente vai atrás de uma terapia, a gente vai atrás de um curso, e eu fiz vários cursos buscando tapar esse buraco dentro de mim.
E nesse interim, eu me casei 4 vezes. Na Nossa! terceira vez, no terceiro divórcio, foi como a constelação entrou. Alguém falou para mim assim, vai constelar, porque as suas separações são um padrão. E a constelação é basicamente isso, né? A gente vem trazendo repetições de família, ou padrões, ou lealdades na família, e a gente começa a ter alguns percalços, aí, uns obstáculos, e a gente não sabe muito bem por que é que acontece. E eram momentos assim muito difíceis, porque eu amava meus maridos, mas eu não conseguia me permanecer casada. E, e aí eu fui constelar, assim, nunca tinha ouvido falar. Eu também sou uma pessoa que eu não sou muito questionadora, eu vou e faço. Se fizer sentido para mim, fez. Se não fez, eu não faço mais, né? Eu sou desse tipo de pessoa. E aí eu fui atrás de alguém, encontrei alguém em São Paulo, fui, fiz, não entendia muito bem. E ali deu uma questão com a mamãe muito forte. E eles resolveram, não vou entrar aqui em detalhes porque é uma coisa íntima da minha mãe, né? Se Claro. fosse minha, falaria. E, e ali eu saí meio desconfiada ainda. Falei, ah, não é possível que isso é real, sabe? E fui ligar para minha mãe perguntando se aquilo fazia sentido para ela. E ela começou a chorar, dizendo que sim, que era real aquilo que eu estava levando. E como eu sabia daquilo, se ela nunca tinha contado aquilo para ninguém. Então foi uma coisa muito surpreendente para mim naquele momento. E meses depois eu conheci meu atual marido, que eu tô com ele há 9 anos. E o problema que me levava a separar realmente foi curado. E foi aí, né, nesse interim, e aí eu continuei na minha busca, né? E minha vida ainda continuava um turbilhão de coisas, de altos e baixos, principalmente na questão financeira. Mesmo eu ganhando, eu cheguei a um ponto, né, de ser diretora de marketing do mercado internacional de educação por muitos anos, ganhava muito bem, mas a coisa não fluía, sempre estava endividada, sempre acontecia algo. E eu não entendia, né? Porque eu falava, gente, eu faço tudo certo, né? Eu faço tudo que eu posso e mesmo assim a coisa não flui. E foi nesse interim que, numa dessas minhas andanças também de terapias alternativas, que eu sempre gostei muito das coisas alternativas, que eu conheci a Leslie, e ela fazia uma massagem energética, e ali ela me falava todos os dias que eu tinha que trabalhar com algo nesse sentido terapêutico. E eu falava, imagina, esse mundo não é para mim, né? Eu sou marketing, eu sou resultado, eu sou vendas, né? E foi interessante porque ela ficou um ano toda semana falando isso para mim. E eu chorava toda semana lá porque eu não aguentava mais o trabalho. Era muita pressão, né? E muitas coisas que quem é do mundo corporativo entende. E aí, um dia eu cheguei lá e ela disse: olha, a intuição que me veio aqui é que você tem que fazer constelação. E eu achei que não, né? Que era só para psicólogos, que não tinha nada a ver comigo. E ao mesmo tempo tinha, né? Porque quando ela falou, não, não é, vai pesquisar, eu falei, nossa, é uma terapia que eu poderia trabalhar. E aí eu entrei, né, de cabeça. Fui assim, foi uma coisa realmente reveladora na minha vida. E é o que eu trago, né, na minha forma de trabalhar, que é um pouquinho diferente, foi que só quando eu fui fazer o curso que eu compreendi a constelação de fato. Que eu compreendi as 3 leis sistêmicas, que é elas que regem nossa vida de um modo geral. E quando a gente cumpre com essas leis, né, quando a gente segue essas leis, naturalmente a nossa vida flui. E a minha vida, né, já te contei um pouquinho, né, Bel? Ela transformou em 360 graus, e não só na questão financeira, que era o que eu buscava naquele momento, mas acabou transformando em todos os sentidos, né? O relacionamento, mesmo já sendo um bom relacionamento, se tornou melhor. Os relacionamentos em geral na vida se tornaram melhor. As coisas foram fluindo de um jeito que eu consegui fazer essa transição de uma forma tranquila, clara, objetiva. Eu era uma pessoa muito corporativa, né? Venda, aquela coisa muito agressiva, muito arrojada, mas nesse sentido mais negativo de impor muito, de estar sempre a dona da verdade, controladora, né?
e de repente aquilo foi se esvaindo de mim, e eu entrei para um lugar de calmaria, de leveza, que as coisas começaram a clarear, e as contas começaram a ser pagas, e as dívidas começaram a se desfazer. E eu falava, gente, era assim, era mágico. Apesar de a gente dizer que constelação não é mágica, porque é um processo, ela foi tomando conta de um lugar e foi me levando para o lugar, porque na verdade é a gente que toma o nosso lugar no sistema, que é o nosso sistema de origem. A gente toma aquele lugar que é tão forte e ao mesmo tempo tão leve, que você se transforma, que você, eu às vezes, hoje já nem tanto, mas eu me assustava comigo mesmo, das minhas reações em relação a determinados assuntos, que antes eu seria explosiva, ansiosa, comendo as unhas, e aí hoje é assim, tá tudo bem. Às vezes eu até assusto com algumas coisas, porque os problemas existem, você não tem como, né? Você vive num mundo que você vai ter problemas no dia a dia, mas você aprende a lidar de uma forma leve, eu acho que é clara, você tem clareza, você tem leveza, e é esse o lugar que a constelação nos traz, né? Para esse lugar de leveza, de plenitude, de prosperidade em todos os aspectos, não só no financeiro. E eu acho, né, André, existem algumas correlações, porque a nossa ideia aqui é estabelecer essa correlação, inclusive alguns termos eu acho que são utilizados para as pessoas entenderem. Por exemplo, quando se fala em ordem, né, que é um dos conceitos mais importantes dentro da constelação e que depois você pode explicar melhor aqui para quem está nos assistindo, o próprio conceito de uma visão sistêmica, que é super importante para a astrologia também. Quando a gente fala em ordem em astrologia, a gente sabe que, por exemplo, o mapa astral, ele representa essa ordem do micro, do macrocosmo, quem a Uhum. gente é no universo. Vai retratando também a ordem, né, de cada ciclo, cada fase, cada etapa da nossa vida. Então, essa palavra é uma palavra que está muito presente dentro da astrologia, né? E essa visão do sistema, o próprio mapa como um todo, ele é um sistema, né? Uhum. E ele mostra a nossa conexão, a nossa relação com vários sistemas, né? O sistema de trabalho, o sistema familiar, as relações, né? Então, assim, é muito interessante. E além do fato de que existem determinados setores do mapa, né? Como, por exemplo, o que a gente chama de casa 4, que é a parte mais baixa do mapa, é o chamado fundo do céu, né? Ele tem muito a ver com ancestralidade, com Uhum. família, né? De onde a gente vem. E essa é uma questão fundamental dentro da constelação, né? E a gente sabe também, através, por exemplo, da psicanálise, né? Eu tenho formação em psicologia, então a gente vê a força, as marcas que esse passado deixa na gente, né? Sejam pela nossa família nuclear, mas antes disso, inclusive, porque esse setor do mapa ele está ligado a toda a nossa ancestralidade, né? O que a gente traz. E é interessante pensar que ele é a base do mapa astral, né? Ele está ali embaixo segurando todo o mapa, digamos assim, né? Então, o que veio antes da gente tem uma importância imensa. E muitas vezes a gente vê retratado ali no mapa uma situação bastante delicada para a pessoa, né? A lua também é um fator que tem a ver com isso, a lua tem a ver com a família, com aqueles anos iniciais, com a energia materna, principalmente. Então, existem alguns fatores dentro da astrologia e do mapa astral onde a gente vê de fato a importância dessas origens, né? E que se nós não trabalharmos nessa base, nesse fundamento, o resto não se desenvolve, porque aquilo ali é o que dá realmente o alicerce, né? É como o alicerce de uma casa mesmo, né? Então, assim, eu tenho vários casos de atendimento onde eu percebo essa casa 4 muito forte, às vezes a lua no mapa da pessoa também, super desafiador, e é um tema fundamental, porque é preciso primeiro trabalhar nele para conseguir, muitas vezes, ter uma realização em outros aspectos da vida, que aparentemente não tem nada a ver
com essa ancestralidade, mas a gente, pela astrologia, pela constelação, sabe que tem a ver e muito, E né, André? muito. Isabel, e é tão incrível, né? Não são todos os astrólogos, mas alguns, você é uma delas, que tem essa visão sistêmica do Isso. mapa e essa correlação. Porque, assim, quantas vezes eu fiz meu mapa astral a vida inteira? Eu adoro astrologia. E aí eu tenho 7 planetas na casa 4. Eu acho que eu comentei isso com você também. E E ali, coisas de um signo de virgem, né? Que de tem a ver com o vir trabalho, então o seu trabalho com essa com ancestralidade, essa com essa base. ancestralidade. Então você imagina, né? Se talvez lá atrás, né, eu tivesse tido entendido essa correlação, eu tivesse buscado esse lugar dessa ressignificação, dessa reconciliação com a minha ancestralidade, começando pelos meus pais, né? Meu pai não foi no enterro, minha mãe eu tinha problemas homéricos de relacionamento com ela, e era uma coisa que para mim era natural, que eu não tinha que olhar para isso, eu tinha que olhar para mim, que eu tinha que fazer minhas coisas, fui ganhar o mundo, né? E claro, como eu te falei, passei várias dificuldades, por quê? Por conta que essa base é o que nos sustenta. Bert dizia que o maior bem que temos dentro da visão sistêmica, e não só isso, você vai concordar comigo que em qualquer visão, é a vida. Sem a vida que a gente, né, recebeu dos nossos pais, que os nossos pais nos deram, o resto não seria possível. Então a vida, ele falava assim que essa vida, a vida é o mais importante e o que vem depois da vida é secundário. Então eu tenho que tomar a vida como ela se apresentou e seguir. Mas como eu tomo essa vida? Olhando para esses que vieram antes de mim, que é essa base do mapa, que é essa casa 4, honrando todos eles, agradecendo a vida, porque eles passaram por coisas que a gente nem consegue, né, pensar em tudo que essa ancestralidade nossa passou para que a gente estivesse aqui hoje com um pouco mais de facilidade. Se a gente olhar para trás, né, a nossa vida geralmente, em 99% dos casos, é um pouquinho mais fácil que a dos nossos pais. É um pouquinho mais leve. Eles trazem coisas para a gente, mesmo os pais ausentes, como foi o meu. Apesar de eu ter tido um pai 100% ausente, a minha vida, olhando hoje, fazendo um comparativo, foi muito melhor que a dele. Foi uma questão sistêmica ali muito forte entre nós. E são escolhas no nosso sistema. Então, assim, quando a gente olha para essa ancestralidade, quando a gente acolhe essas histórias, que a gente chama de tomar na constelação, né? Por que tomar? Às vezes as pessoas não conseguem entender muito bem essa palavra, mas o tomar é uma ação. O aceitar é passivo, o tomar é ativo. E é o tomar o que é meu, não é tomar o que é do outro. Porque às vezes as pessoas confundem o tomar que eu estou tomando algo que não é meu, que não me pertence, né? Não, eu tomo algo que é meu. É essa vida que me foi dada, do jeito que foi. E quando eu consigo fazer esse movimento, eu consigo tomar também o meu lugar no sistema. Porque quando eu fico questionando, eu não tenho força para seguir. E a força vem da onde? Dessa casa 4, desse ancestral, dessa ancestralidade toda, do meu pai e da minha mãe. Sem eles eu não existiria. Sim. Outra coisa que eu penso é, por exemplo, né, os simbolismos de pai e mãe, que na astrologia estão ligados ao Sol e à Lua, né? Uhum. E que são os dois astros mais importantes. A gente chama de luminares, né? Estão dentre as coisas mais importantes num mapa astral, né? E essa necessidade de inclusão. Eu acho que esse é um conceito também muito importante e que a gente também, ele é fundamental dentro da constelação e igualmente dentro da astrologia, né? Porque às vezes a gente ouve assim as pessoas falando assim: "Ah, eu não gosto do meu signo, eu não
gosto do meu ascendente, enfim. Ou de algum momento que a pessoa esteja passando, né? A gente chama de trânsito, algum movimento ali que está super desafiador e a pessoa fala... Ou Saturno, né? Saturno é um Uhum. planeta que muitas vezes tem essa coisa das pessoas dizerem que não gostam, mas eu sempre procuro trazer o lado positivo. Sem Saturno, esse simbolismo, nada se sustenta na vida, né? Nada tem estrutura, não perdura, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que o mapa ele é inclusivo, ele mostra a nossa luz, a nossa sombra, vários aspectos em vários setores da nossa vida, né? O nosso jeito de ser em diferentes situações. E é importante a gente incluir tudo, né? E da Uhum. mesma forma a gente sabe, né? Até assim, nas conversas que a gente teve, né? Eu tenho outros amigos que também trabalham com constelação ou fazem uso da constelação, né? E esse conceito da inclusão sempre foi passado para mim como algo fundamental, porque se você exclui, aquilo vira um bicho de sete cabeças, inclusive, né? Se torna ainda maior a problemática do que ela já pode pré-existir, né? E com essa inclusão, num sentido também de aceitação, que não é uma simples resignação, né, Andréia? Não. Mas eu me aceito na minha totalidade. A partir disso é que eu posso realmente, inclusive, melhorar e dizer adeus para algumas coisas que é algo super importante, para, como você mesmo disse, seguir o seu próprio caminho, né? Então, Exato. eu vejo, assim, muito essas... Existem outros saberes também onde há essa correlação. E Uhum. talvez eu, pelo fato de ser canceriana, né? E para quem essas questões realmente de raízes, de base, de família, né? De antepassados, eu já tenho uma conexão forte com isso, né? Sim, na verdade, assim, né? A primeira lei sistêmica, né? A lei do pertencimento, onde todos pertencem, ninguém pode ser excluído. Então, sim, e ali, e eu achei bonito quando você coloca, né? A gente está falando de constelação familiar, mas a primeira coisa é a gente não se excluir também, né? É a gente olhar para a gente com todas as nossas qualidades e defeitos e falar: essa sou eu. Como eu posso melhorar? E buscar esse melhorar sem excluir, não é verdade? Então, assim, na constelação, a lei do pertencimento, né? As três leis são igualmente importantes, mas o pertencimento é aquela história assim: eu não posso excluir um pai alcoólatra, eu não posso excluir um pai ausente, eu não posso excluir uma mãe narcisista, né? Então, assim, eles fazem parte, eu não posso deixar de lado. Quando eu excluo, eu vou criar uma situação em relação a essa exclusão para a minha vida de alguma forma, uma situação negativa, obviamente. Membros excluídos antes da nossa geração, antes de eu ter chego, por exemplo, né, um avô, um tataravô, alguém muito distante, que às vezes a gente não tem conhecimento, Claro. eles trazem consequências, às vezes, gravíssimas para o sistema. Às vezes até uma questão de suicídio, de doenças graves, por conta de exclusões. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as exclusões, porque eles fazem parte. Sem aquela pessoa, você não existiria. Então, como é que você pode excluir? Quando você exclui, por exemplo, um pai, quando uma mãe até fala mal de um pai para um filho, ou ela exclui aquele pai do sistema, por pior que seja a história, a gente não está dizendo que é responsável ou não é, sim, é responsável pelas suas atitudes, mas ela está excluindo metade daquele filho, daquela filha. Quando eu excluo meu pai, eu excluo metade de mim. Eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe, queira ou não. E essa Claro. exclusão me traz dor, me traz consequências. E muitas E você vezes, falou excluir o pai, né? Eu fiquei pensando assim, imagina excluir o sol do mapa, né? Um fator central do mapa. Imagina, isso traz consequências, né, para toda a nossa história, né? e olha a minha história, né? Eu tive mais de 30 empregos, eu tenho 53 anos. É o sol que faltava ali na minha vida. Sim, sim. Porque o pai é o trabalho, sabe? O pai é o Isso é trabalho. interessante vocês explicarem para você explicar para as pessoas aqui qual a representatividade em termos assim de coisas concretas que tem o pai e a mãe,
a Sim. partir dessa visão sistêmica. O meu foco é muito sucesso profissional e financeiro justamente por isso, Aham, né? Porque foi meu grande desafio e foi minha grande virada com a constelação também. Então, o pai, a gente diz assim, eu costumo dizer, Bel, que não existe separação, né? Assim como eu sou 50% cada um, os dois são, eu falo que é café com leite. Se mistura, não mistura mais, não separa mais. O papai, ele representa o nosso trabalho. É porque o pai é o que abre as portas para o mundo. É ele que vai certo. mostrar o mundo para gente. Isso sistemicamente falando, seu pai não precisa estar presente. Mas isso num Uhum. sistema. Se você está em ordem, esse movimento vai acontecer. E a mamãe, né, que vem primeiro, na verdade, porque ela que nos gerou, né? Pai e mãe são um portal para a vida. Então, mamãe gerou, mamãe carregou ali 9 meses, ela nos nutriu na barriga, né? E quando a gente nasce, ela também continua nessa nutrição, amamentando, cuidando, né? Então é aquela primeira fase, você como psicóloga sabe disso também. Essa primeira fase da criança é a mãe, né? Até os 7 anos. Depois a criança vai para o pai, né? Depois dos 7 anos é o pai. E isso, a correlação é, a mãe é a nutrição, ela é o sucesso. Seu nascimento foi o sucesso. Então, só de você estar aqui, você já é um sucesso. Então, o Bert tem uma frase que diz: a mãe é a cara do sucesso, porque é ela que te trouxe ao mundo, né? E ali foi um grande sucesso você ter sobrevivido, você ter nascido. E aí ela te nutre. Então, ela é meio gestora desse dinheiro que o pai sabe trazer muito bem. O pai é aquele que vai para o mundo, é o trabalho. Então, você vai para o mundo ganhar dinheiro e você traz o dinheiro. E a mãe é a que sustenta isso. E é o sucesso disso. Então você vê que é uma mescla aí dos dois. E Então, até fazendo a correlação com a astrologia, né? A nutrição, né? Porque eu penso assim, inclusive até pela prática dos atendimentos, né? E o próprio uhum, conceito que eu carrego comigo também, para você ter, por exemplo, uma realização profissional que seja autêntica mesmo, que seja, né? Por exemplo, nós, que a gente faz o uhum, que a gente ama, né? Então a gente sim, se sente realizado. E não só aquilo que o mundo, né, uhum, espera, enfim, das pessoas. Para que isso aconteça, a gente tem que ter uma sustentação psíquica, emocional, interna, de base, né? De de novo, vem a base. coisa da base. E na astrologia está representado pela Lua, que é um simbolismo muito associado à mãe, né? E aí tem essa casa 4, essa casa 10 também, que já é o ponto mais alto do mapa, que é para onde eu estou indo, né? E há muita importância em perceber essa jornada de onde eu venho e para onde eu estou indo, né? Que é uma coisa super importante na astrologia, e eu acho que na constelação também. Esse conceito não é só retroativo, né, Andréia? Tipo assim, ok, eu vou trabalhar essas questões, né, da minha ancestralidade, do passado, das raízes, dos pais, isso vai afetar o futuro, né? Assim, se eu tenho filhos, a questão dos filhos, se tiver netos, a questão dos netos e o meu próprio desenvolvimento, né? Sem Então, a dúvida. questão do tempo como algo, eu acho que tanto a astrologia quanto a constelação tem essa ideia. O tempo ele não é só cronos, né? Ele não é só cronológico, mas ele tem um tempo psíquico aí e que ultrapassa essa questão de passado, futuro, né? A gente está vivendo tudo no agora. E eu No acho que isso agora. é um fator ainda mais importante que nos fala da importância de olhar para trás, né? Curar, para Libertar. se libertar, né? Desses padrões e seguir em frente, né? Mais livre, mais desperto. Exatamente. A gente traz isso muito na constelação, né? Quando você consegue assumir o seu lugar, reconhecendo tudo que veio antes, dando lugar a tudo isso, honrando tudo isso. E o que é honrar, né? Na constelação a gente traz a palavra honra com muita frequência. É não julgar, é acolher tudo. Não é respeito, é mais que isso. É o não julgar. Quando você consegue tomar esse lugar, você tem uma ressignificação nessa linha do tempo. Porque é exato, né? A física quântica traz isso também muito forte, né? Não existe. Tudo é aqui agora, tudo está acontecendo nesse momento.
né? Esse tempo linear é o que a gente precisa para ter um entendimento mais palpável no mundo que a gente vive. Mas ela não existe. E quando você vai lá atrás e ressignifica algo, você transforma toda essa linha do tempo para trás e para frente, né? Ela é ressignificada e aquilo vai sendo diluído mesmo. Eu não sei se você já ouviu falar, Isabel, do efeito Mandela. Sim, sim. Então, é mais ou menos isso. Gente, se vocês nunca ouviram falar, vai estudar para a gente não entrar em outro tema aqui. Mas é isso, né? A constelação também traz isso. E outra coisa muito interessante da constelação, para que as pessoas entendam por que a gente traz essas lealdades e padrões dos nossos familiares, é um experimento que eu gosto muito de citar, que é da epigenética, que está aí muito em voga, as pessoas estão estudando bastante isso. E eles cercaram um pasto com cerca elétrica e colocaram vacas. E uma vaca tenta passar a cerca. Ela toma um choque, ela volta para trás e ela não tenta uma segunda vez. Um único choque é o suficiente para ela não tentar novamente. E só a quarta geração vai tentar novamente passar. Então, você imagine nós, seres humanos, com tantas dores, com tantas traumas, né, dos nossos antepassados, o quanto a gente, né, carrega isso no corpo, na carne. Né? Então eu falo, porque a constelação, quando você faz esse movimento dessa inclusão, como você falou, né, da gente olhar para tudo isso, da gente acolher, a gente vai tendo mudanças celulares no corpo. E aí tem uma frase também que eu adoro do Bert, mais ou menos assim: quando um buscador busca a sua cura, ele cura todo o seu clã. Então ele cura o para trás e a gente cura o para frente, os nossos, né? Os que vêm depois aí. E é interessante pensar que muitas vezes esses buscadores dentro das famílias, né, são as ovelhas, são São. chamadas ovelhas negras, né? Que são aqueles que saem daquele caminho habitual de repetições, né? E a menos que a pessoa esteja bastante consciente no caminho de autoconhecimento, né? Ou até tenha se utilizado de meios como uma terapia, ou fazer seu mapa astral, enfim, fazer uma constelação. Muitas vezes não, a pessoa não tem consciência de que ela está repetindo determinados fatores e que muitas vezes isso são coisas que surgiram lá atrás, né? Então, assim, eu, por exemplo, já aconteceu em consultas, porque tem gente que eu atendo já há 20 anos, 10 anos, eu vou acompanhando e é muito interessante, André, porque eu acompanho famílias inteiras, né? Tem gente que fala assim, você já faz parte da família, né? E aí é interessante, uma outra correlação que eu acho assim, incrível que a gente pode trazer aqui é que existe uma espécie de uma genética, uma hereditariedade astrológica. Quando você faz mapas de famílias, você vê que às vezes uma questão que estava lá no mapa do avô está na do neto, está na dos pais, né? Então, às vezes é bem literal, do tipo, o pai era leonino, a filha nasce com a lua em leão, a mãe era aquariana, o filho está com ascendente aquário, ou com a lua na área de aquário. Alguém tem um ascendente Áries e um filho vem com Marte, que é o regente Áries, na primeira área do mapa. Ou seja, é como se cada família, cada sistema tivesse algumas coisas bem específicas que se repetem, porque ali é que está a beleza e o desafio daquele sistema. E quando alguém se dá conta disso e procura trabalhar, ele pode ter realmente esse poder de interferir positivamente no trabalho de todos os outros que compõem esse sistema. Eu vejo isso muito acontecendo, né, nas consultas. Mas às vezes as pessoas não têm consciência disso, né? Elas até perguntam assim, por que se repete? Por exemplo, lembrei de outra situação. Uma cliente minha que ela sempre tinha problema de relacionamento. Aí acabou uma relação, 2 anos depois eu fui fazer de novo os trânsitos dela. Ela estava num outro cenário, inclusive numa outra cidade, com outra pessoa, e era a mesma coisa que ela estava enfrentando antes. Ou seja,
né? E eu lembro até de ter sugerido a ela na época que eu achava que uma constelação familiar, porque eu enxergava ali que tinha questões realmente relacionadas ao pai e à mãe, que poderia auxiliá-la muito, né? Porque senão, eu sempre digo, só muda o cenário e as pessoas, mas as situações se repetem, né? Porque a gente, até o próprio Freud dizia isso, né? Há uma tendência à repetição. Para você sair disso, você tem que se conscientizar, você tem que despertar e você tem que fazer um trabalho, né? Sem Para dúvida. superação disso. É bem isso, né? E é muito comum, é isso, né? As pessoas chegam com as repetições e você vai ver, assim, a maioria dos casos vem de exclusões, e exclusões no sentido não só de excluir a pessoa, mas também nessa questão do julgamento, né? Uma pessoa que foi muito julgada, ela acaba trazendo, os descendentes vão repetindo, cada um vai tomando o lugar daquela pessoa, para que aquela pessoa seja vista e seja reconhecida exatamente como foi a história. Hoje, então, vou te trazer um caso hoje, fresquíssimo. Atendi uma moça com problemas de relacionamento também. 40 anos, nunca teve um namorado sério. E ela falava, eu não sei se eu tenho medo, mas quando tá indo eu me afasto, ou quando eu até deixo, aí eles desaparecem. E aí, primeira pergunta, quem da sua família nunca se casou? Uhum. Ah, uma tia. Mas eu nem a conheci, não tem nada a ver com ela. Mamãe cuidou dela até ela falecer. Ela faleceu com 40 anos. Aí eu falei, ah, interessante. Aí eu falei, tá bom. Aí, né, fiz as perguntas que eu tenho que fazer e meu primeiro atendimento, eu ponho na água para colocar recursos antes de fazer a constelação uma semana depois. E eu coloquei ali os recursos, mas aí veio a intuição, né? Tum, né? Coloca a tia. Aí eu coloquei a tia. Pronto. Ali o campo conectou na hora, ela já veio uma emoção muito grande, fiz as frases, e aí ela entendeu, né, o quanto aquilo fazia sentido. Ela estava sendo leal a uma tia que foi o quê? Uma mulher que já deveria ter hoje 80 anos, na época, solteira, quanta exclusão não tem? Quanto, né? De você dizer a solteirona, dela não ser convidada para as festas porque tinha aquela coisa de olhar para os maridos das outras. Eram muitas situações antigamente de uma mulher solteira que não se Nossa, casava, né? Havia muito preconceito em relação a isso. Então você vê, né? E a tia, e aí eu tenho meu baralho sistêmico, eu puxei uma carta. Qual era a carta? Eu sigo você. Foi a primeira carta que saiu. Eu sigo você para o seu destino, né? Então, e ela nem conhecia essa tia. Então, é uma lealdade muito forte. Alguém tem que olhar para essa mulher e dar um lugar a ela no sistema, exatamente como foi. Solteira, sim, e tá tudo bem. E acolher a história dessa tia no coração de todos, né? E ela fazendo isso por ela já é o suficiente para ela se liberar dessa lealdade e liberar os próximos que virão. Porque quando é aquilo que a gente acabou de falar, né? Quando você resolve aqui, você muda toda a linha do tempo, toda a configuração, toda a né? configuração. A gente vê isso no mapa, né? Quando a pessoa se conscientiza de algo, por exemplo, ela tem uma conscientização sobre um padrão de relacionamento, que nem a gente está falando aqui, isso acaba interferindo nela ter mais consciência do seu propósito, do que ela pode fazer para melhorar profissionalmente, né? E você falou que o seu trabalho ele se pontua principalmente na questão profissional, né? E não somente isso, é claro, né, gente? Mas e a questão da matéria, né? Da prosperidade. Que a gente sabe que esse tema, né, André, como ele vem carregado de simbolismos psíquicos, né, emocionais. A gente muitas vezes cresce numa educação, né, bastante rígida, onde associa o trabalho como uma coisa estritamente ligada ao dever, você não pode ter prazer, né? Porque, na Uhum. verdade, talvez os nossos pais receberam também essa orientação. Isso é uma coisa muito antiga, Muito né? antiga. E é interessante pensar, por exemplo, que agora na astrologia a gente está tendo a passagem de Urano em Touro, que fala de uma ressignificação muito grande em todos esses temas materiais, né? Essa consciência, o que é? A consciência do valor, do alto valor,
né? E a própria questão de como se lida com a matéria, né? Mas você deve ter bastante trabalho, literalmente, associado a essas questões, né, André? Porque eu vejo também, são muitas questões que chegam a mim através das consultas, né? A dificuldade com essa questão material, né? Eu costumo dizer, Bel, que eu foco nesse tema, até porque meu e-book é bem focado na minha, né, na minha trajetória aí de profissional e mostrando, né, de um lugar de escassez que eu saí para um lugar de prosperidade. Realmente, e aí eu falo em todas as lives que a gente toca nesse assunto, que é um chamariz. Porque no fim, se existe um impasse aí no seu trabalho, no seu profissional, no seu relacionamento ou nos seus relacionamentos, né? É uma falta dessa base aí, tem algo errado aí, está em desequilíbrio. Então, quando a gente olha, eu falo que é um chamariz, porque a hora que ele chega aqui, que eu escuto essa história, eu explico, porque também minha constelação é diferente nesse sentido, porque eu faço a primeira consulta para ouvir a história, eu quero saber a história. E, geralmente o constelador não pode se envolver na história, mas eu quero, Sim. porque dentro dessa história que eu vou te trazer a consciência sistêmica. De mostrar para você, olha, tá aqui, é esse ponto, tá vendo? Tá vendo aqui que você tem que olhar para o seu pai? Seu pai tem também suas qualidades. E aí você começa a trazer um pouquinho dessa consciência para ele, e aí a coisa começa a mudar de figura. Porque a prosperidade que você trouxe é muito importante também. A gente tem esse preconceito de ser próspero também, né? E ela é tão importante, ela é tão importante quanto a saúde. Na ordem da constelação, por exemplo, a gente diz assim: primeiro é a origem, papai e Uhum. mamãe ali, antepassados. Organizei ali, o que vem depois? As pessoas, de um modo geral, a gente é educado, né, culturalmente falando, saúde em primeiro lugar. A gente não fala assim? Se eu tiver Sim. saúde, eu tô com tudo. Não, é trabalho. Na visão sistêmica, é o trabalho que vem primeiro, o sucesso. Porque se eu tiver bem empregado no meu propósito, ganhando suficientemente bem para eu ter uma vida próspera ali, a minha saúde ela vem naturalmente também. Porque um dos grandes motivos de não ter saúde é o meu estresse. São preocupações, né? Ou são problemas hereditários de família, que Uhum. são lealdades. Isso. Vovó Uhum. morreu de câncer de mama, mamãe morreu de câncer de mama, provavelmente eu vou morrer de câncer de mama. É assim. E as pessoas falam isso. Uhum. Né? Tenho medo de morrer de câncer de mama, porque na minha família todas as mulheres tiveram câncer de mama. E aí o que acontece? Você vai repetir. Por quê? Primeiro a lei de novo, pertencimento. Para eu me sentir pertencente ao clã, eu repito. E qual é o trabalho da constelação? É você olhar para isso, para essas histórias das suas mulheres, de todas as mulheres da sua família, e dizer, né? Tá tudo bem, me permitam fazer diferente, me autorizem que eu faça diferente. E eu faço Eu por me amor a lembro, vocês. você sabe, André, eu me lembro quando eu fiz com você, uma das coisas que mais, uma das frases, assim, uma das questões que mais me chamaram a atenção foi esta fala, né? Eu me permito fazer diferente. Por que isso, né? E eu acho que ali a gente também vê a correlação com a astrologia, que cada pessoa é completamente diferente da Uhum. outra, né? A gente é um universo, né? A gente é um sistema único. E aí, muitas vezes, essas lealdades inconscientes, né? Essas coisas que nos prendem, muitas vezes a gente até tem consciência, ou tem mais ou menos, ou tem total inconsciência, faz com que a gente siga um caminho que às vezes não é o nosso caminho. Né? Então é importante entender e se autorizar, né? Se permitir. Eu me permito sair dessa história de repetições e construir a minha própria trajetória, né? E isso tem um poder muito grande. E claro que isso não é num passe de mágica, né? Mas você usou a palavra mágica. Eu acho importante a gente dizer aqui para as pessoas que
existe um fator ali que ele transcende a questão da lógica, né? Porque, claro, muitas pessoas, às vezes até a gente vai ver assim, gente que tem muita terra no mapa, ou gente que tem muito elemento ar no mapa, são pessoas que querem mais a concretude, né? Ou a terra quer muito a coisa do exemplo prático, ou será que isso funciona mesmo, né? Ou como é que é? O ar, ele já quer entender os conceitos que estão relacionados a isso. E talvez, às vezes, quando há essa predominância da água e do fogo, são pessoas que se entregam mais a isso. Então, muitas vezes, eu já ouvi de pessoas que passaram por constelação, e eu posso, inclusive, dar o meu exemplo, às vezes não é nem necessário você entender racionalmente o que está se passando ali, mas o efeito que isso causa, porque de alguma forma você simboliza ali onde você está dentro dessa família, como é que é a sua relação com a mãe, como é que é a sua relação com o pai. Às vezes existe um incômodo com um membro lá de trás que você muitas vezes sequer sabe o nome, né? Mas aquilo te causa um estranhamento. Então, eu acho que isso é muito importante deixar claro, né, que nem tudo é passível de uma explicação racional, mas o efeito ele é sentido, né? E a gente sente como uma espécie de você desperta para algum aspecto onde você estava simplesmente vivendo aquilo num piloto automático, e aí chega um momento que você questiona, né? Mas o processo em si da constelação, e eu sei que você tem um jeito diferente de trabalhar, e eu quero até que você explique aqui para o pessoal, foca muito nisso, né? Às vezes, assim, a pessoa pode ficar até surpresa que ela tenha se emocionado ali. Então, não é só a questão racional, tá muito além disso, né, André? É muito além, né? Tem coisas assim, se permita sentir, né? Eu falo isso. Primeiro, tanto a astrologia, quanto a constelação, quanto qualquer outra técnica, outra metodologia, a gente tem que ir com o coração aberto, a experimentar, né? Se permita experimentar sensações, o que aquilo pode mover. E ali pode ter uma transformação incrível, porque uma coisa é certa, Isabel, o que é sistêmico, o que vem desse sistema, dessa base, é só a constelação que vai conseguir te ajudar. Mesmo que você faça exercício sistêmico sozinho em casa, é importante, pode trazer mudanças, pode. Mas quando vem a constelação e coloca em ordem, fica mais fácil disso fluir. As outras terapias são maravilhosas para sustentar isso. Porque a gente diz que a constelação é uma cirurgia na alma. Você não vai fazer cirurgia toda hora. Você faz a cirurgia e depois se trata, né, com Trata outras do coisas. dodói. Trata do dodói com outras terapias. Com a psicoterapia tradicional, com terapias energéticas, vibracionais, a gente tem uma infinidade, o que fizer mais sentido. Mas por que eu trouxe essa nova forma, né? Antes de eu ser consteladora, eu constelei muitas vezes. E só no curso que eu compreendi essas leis, que é o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio. E ali eu falei, gente, bingo, né? Por que nunca ninguém me disse isso antes? Na minha primeira sessão de constelação. E aí eu percebi assim, por mais que eu entenda, né, e respeito e honro todo o legado que a constelação tem aí, que o Bert nos deixou, eu percebo assim que, e ele mesmo falava isso, né, a constelação tá em evolução, vocês vão achar a sua forma, né? E eu me permitia isso, a mudar um pouquinho esse conceito de que eu não posso entender, eu não posso ouvir a história. Eu quero ouvir sua história. É lógico que eu não vou ficar aqui ouvindo historinha, eu quero saber fatos. Né? Papai batia na mamãe, era alcoólatra, eu não paro em emprego nenhum, isso são fatos. Não quero ouvir as suas lamentações, porque constelador não constela vítima. Né? Você quer mudar? Quer olhar para isso? Vem cá que a gente olha e a gente te ajuda aí a achar o caminho. Faz e aí... parte da cura o desejo de ser curado, já dizia Sêneca, né? Acho incrível isso. Né? Exatamente. Então, aí a gente traz essa consciência das leis, como as leis são aplicadas. Para onde eu posso começar a olhar para conseguir tirar me libertar um pouco dessas dores, transmutar essa raiva. Eu sentia muita raiva do meu pai, por exemplo. Como é que eu vou desmistificando essa raiva? Hoje eu sinto tanto amor por esse homem e zero culpa dele ter morrido e eu não ter falado com ele.
Você entende? É de um lugar de muita leveza mesmo. E aí você vai entrando para esse mundo e compreendendo e circulando nesse sistema até que você se desemaranha, né? Fala assim que você sai daquele lá, você sai daqueles nós, e aí você fala, nossa, aqui é o meu lugar. Porque esse lugar é forte, é firme, é claro, é objetivo, mas é leve, é pleno. E aí você consegue transcender. E aí, quando eu trago essa clareza para ele já na primeira sessão, porque a minha constelação é dividida em 2 atendimentos, na primeira sessão, e ali eu faço exercícios sistêmicos, faço movimentos sistêmicos, cada caso é um caso, não é uma receita de bolo, mas passo exercícios para casa só uma semana depois que a gente vai constelar. Por que isso? Porque além de eu trazer essa consciência, ele vai ficar, né, martelando nisso, reverberando. Passa os exercícios, ele começa a abrir esse campo, a se permitir a essa mudança. Quando ele chega para constelar, o semblante já é outro. Sim. Ele já traz resultados para muita, a maioria já fala, nossa, já mudou isso, já aquilo, eu já consegui ver minha mãe de outro jeito, né? Melhorou. Não, já teve uma assim, nossa, eu não falava com meu irmão há 20 anos, no outro dia ele estava batendo na minha porta, como assim, né? Sabe coisas assim que você fala, não explica, não dá para explicar? Mas É a acontece. questão do campo que se cria E se também, né? cria. Toda uma energia aí que E se aí, o que eu falo isso também? Essa primeira constelação comigo, que eu falo que geralmente uma única constelação é suficiente para a vida toda, eu chamo de alinhamento sistêmico ou alinhamento ancestral, onde a gente vai colocar todos em ordem, tudo no seu devido lugar, dando lugar a tudo e a todos, sem julgar. E passo o exercício para mais 6 meses para casa. Porque ali é onde a gente vai ajustar tudo, sem excluir nada, sem ficar cutucando. Onde é que está o problema? Não importa. O que importa é você olhar para trás, acolher todas essas histórias no seu coração sem julgamento, tomar o seu lugar e você olhar para frente. Porque é isso que o clã espera de nós. Que a gente continue, que a gente faça diferente, que pai e que mãe quer que o filho passe os mesmos problemas que eles. Que é essa permissão que você falou, né? De pedir a bênção dessa família, a permissão para que eu faça diferente. Porque é ali que eu quebro as lealdades. E aí eu deixo com todos eles o que é deles e vou carregar só o que é meu. Lembra dessa frase? Deixo com vocês o que é de vocês e levo comigo somente o que é meu. E essa coisa de carregar, né? Às vezes a gente vê muito, penso agora até, por exemplo, um Saturno lá numa área de saúde, a pessoa que carrega o mundo nas costas, né? Carrega responsabilidades, questões que não são suas, e às vezes ali o corpo ele está simbolizando isso também. Né? Então é muito legal. Eu tinha desativado os comentários aqui para o pessoal poder te ver bem, Andréia, mas vamos ver que certamente tem. O pessoal deve ter feito perguntas aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Agradecer todo mundo que está com a gente. Manuela, Gislane, Maria Cristina, Bruno, Suzana, Laerte, Bruna, Marina, Vera, Dani, Sofia, Sabrina, Érica. Nossa, tem muita gente aqui. Paola, Stephanie, Betina, Flávia, Orlando. Gente, super beijo para vocês. Se quiserem deixar uma pergunta, a gente tem aqui pouco tempo ainda. E olha, já quero desde já recomendar o trabalho da Andréia. E é bom recomendar aquilo que a gente já provou, né? Porque aí a gente sabe que tem selo de qualidade aí. Foi muito legal, né? O trabalho que eu fiz com a Andréia. Ajuda a conscientizar, né? Muita coisa. Mesmo a gente, né? Que já está nesse caminho há eons, né? Mas sempre tem coisas, né? Que muitas vezes ainda precisam, né? De mais despertar. Então, para mim, foi ótimo. Eu adorei. Acabamos conversando também bastante sobre astrologia. Eu até queria, André, que você deixasse aí os seus contatos para as pessoas entrarem em contato com você, né? E você explicar, porque aqui você
explicou, né, mais ou menos como é que funciona, mas como você mesma disse, cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso. Ó, então o pessoal tá falando aqui, maravilhosa live maravilhosa. Legal, gente. A gente sabe que é um tema, são temas, né, Nossa, fascinantes e que poderia quando ficar aqui andam horas juntos, falando então, sobre esse tema, né, Isabel? É com tanta coisa certeza. para falar. E assim, Sim. o que você falou é muito importante. Até eu, como consteladora, a cada cliente que vem novo, né, eu aprendo, né? Eu vejo questões minhas ainda que eu tenho que dar uma olhadinha, sabe? Porque a gente acaba sempre atraindo pessoas para o nosso campo, né, de tratamento, pessoas que Total, têm nossa. ressonância com a gente. E aí a gente sempre tem uma questãozinha ali, a gente sempre está aprendendo juntos, né? Eu tenho um mestre do Enneagrama, que eu também gosto muito do Enneagrama, e eu sou formada pela Sociedade Brasileira de Enneagrama, e eles falam, tem um mestre, o Nicolai Corsini, que ele fala assim: o caminho do autodesenvolvimento não tem linha de chegada, né? É um caminho sem fim. Então a gente sempre vai estar buscando ser alguém melhor. E a constelação, eu falo, assim como a astrologia nos mostra ali para onde a gente deve olhar, né? A astrologia traz muito isso, né? De apontar quais são as tendências, como a gente tem que olhar, para onde olhar. A constelação pede, né? Te convida a esse olhar para essa ancestralidade, para essa origem, porque a partir dela, eu garanto a vocês que a vida começa a florescer. É impressionante o que É. aconteceu na minha vida, né? Foi uma mudança muito, muito, e assim, sendo bem clara aqui também, eu passei mais de 45 anos da minha vida querendo morrer todos os dias. E hoje, aos 53 anos, faço 53 o ano que vem, eu sou tão grata pela vida e eu nunca imaginei que eu pudesse chegar nesse lugar dessa gratidão, dessa compreensão, dessa ressignificação, sabe? De como a vida pode ser bonita, de como eu posso ser grata. E eu acordo realmente todos os dias com transbordando essa gratidão. E vem daí, né? Vem desse lugar da gente se reconciliar com a gente, com o passado, com essa ancestralidade, com o papai e com a mamãe, de compreender que eles são os melhores pais que a gente poderia ter tido, independente da história. Quando você toma isso para si, não tem jeito, a coisa flui. Então, dizendo aqui, né? O clã quer que continuemos muito forte, né? É verdade. É verdade. Combinação perfeita, astrologia e constelação caminham juntas, sem dúvida. E fala aí, André, o contato para as pessoas Tá, gente, meu falarem mais contato é especificamente com você. aqui no Instagram mesmo, arroba André Emboaba, né? Vocês também dentro da minha bio tem lá todos os meus contatos, tem o meu site, tem o meu WhatsApp, vocês podem falar comigo no direct, como quiserem, tá? Eu sempre vou estar à disposição. Às vezes demora um pouquinho a responder porque eu estou em atendimento, mas sempre respondo todo mundo no Porque dia ela é da. virginiana e trabalha bastante, gente. Vários planetas em Virgem, né, André? Sim, Isso é 7, eu muito... acho que E é são 7. interessante, né, pensar nisso, o não julgar, né, que às vezes por uma questão de cobrança, né, porque Virgem é um signo que tem esse nível de cobrança forte e que às vezes com isso gera um julgamento também. Então toda a proposta, né, inclusive do trabalho, que é não julgar, né, e você ter esses planetas em Virgem justamente Virgem sendo um signo que remete ao trabalho, justamente numa área do teu mapa que tem muito a ver com essas raízes, com essa ancestralidade. Então é muito legal isso, né? Sim. Ó, a Vivian está falando que a constelação familiar é um caminho de cura para a Terra, a partir da nossa própria cura, Muito né? lindo. Isso é muito forte, né, André? Eu tenho conversado com pessoas assim, de várias áreas, que trabalham com a questão terapêutica, é isso, né? O mundo só vai mudar a partir do trabalho interno que nós fizemos. Esse micro ele vai reverberar no macro, né? E por isso que cada coisa que a gente faz por si, para melhorar, para evoluir, para se trabalhar, para se curar, tem uma reverberação no Sim. planeta, né? Acho que isso está mais do que na hora da gente entender, inclusive, essa responsabilidade que a gente tem.
né? Aqui Exatamente. o Léo falou, é possível observar a figura de pai e mãe no mapa? Sim, o pai normalmente está associado ao Sol, né? E a mãe é a Lua. Existem casos em que é diferente. Às vezes a gente até vê, por exemplo, uma mãe que fez o papel do pai, ou enfim. Uhum. E o Saturno, ele colocou pai também. Saturno também tem uma simbologia ligada à figura paterna, sem dúvida. Mas é isso, né? Só para a gente, então, finalizar mesmo, Bel, é isso. A autorresponsabilidade, né, que você trouxe. Quando é aquela frase, né, que quando eu mudo, meu entorno muda. Quando a gente assumir para nós mesmos que se eu mudar, eu tenho como mudar todo esse entorno, com a minha energia, com a minha vibração, com as minhas atitudes, com as minhas ações, a gente vai ter um planeta muito melhor, né? Parar de ficar apontando para fora e olhar para dentro. Acho Com que é isso. certeza, com certeza. E assumir a responsabilidade faz toda a diferença, ainda Faz mais toda a diferença. nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo, Uhum. mas que também é tão incrível, né, de ressignificação. Você sabe que muitos clientes meus dizem que a pandemia foi uma das melhores coisas que aconteceram para eles, né? A gente sabe que é uma coisa terrível, né? Assim, mas é no sentido de ressignificação da própria vida, que às vezes as pessoas estavam empurrando decisões, ações, olhares, né, para o passado, para o presente, e essa coisa que a pandemia forçou de olhar para dentro, fez muita diferença. Muita gente teve coragem de efetuar mudanças, né, que estava protelando. E é maravilhoso a gente ter instrumentos como astrologia, como constelação, a própria psicologia, né? A espiritualidade, a meditação, a arte. A gente tem tantos instrumentos lindos, né, que nos ajudam nessa trajetória e a gente está aqui mesmo para evoluir, né? Exatamente. Então, o recado que eu deixo, em primeiro lugar, te agradecer, André, foi um incrível o papo. A gente sabe que tem conversa, né? Para uma vida inteira, né? São temas muito fascinantes e que realmente conversam bastante. Mas queria te agradecer e novamente recomendar o trabalho da Andrea. É muito legal. Ela tem uma metodologia diferente, né? Toda própria e é muito interessante, né? O que acontece com a gente a partir do momento em que, às vezes até antes da constelação, quando você já entra em contato, né? Aquilo no campo já vai mexendo e as coisas já vão se mostrando. Então, muito obrigada, minha querida. Uma Com honra. certeza aqui as pessoas e nós também, né? Todo mundo beneficiado com essa nossa conversa. E é para isso que a gente está aqui mesmo, Uhum. né? Gratidão Então, imensa. beijão para você, querida. Foi Obrigada, viu? uma honra imensa estar aqui com você e com todo Imagina. mundo. Gratidão a todos que nos assistiram. Um Então, tá beijo jóia, enorme. gente. Um beijo para vocês e até a próxima. Beijão. Até. Tchau.